Uma vez eu recebi uma pergunta, porque como sou pedagoga de anos finais e professora de anos iniciais e trabalhei também na educação infantil, eu recebi uma pergunta na minha caixinha de perguntas lá do Instagram, perguntando qual era a diferença de educação infantil para anos iniciais. E eu respondi simplesmente total, diferença total. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a professora Sara Filpo, sou professora de conhecimentos pedagógicos para concurso e também sou professora e pedagoga da educação básica da rede pública aqui do estado do Espírito Santo. E esta aula de hoje vamos falar sobre um pouquinho da BNCC para a educação infantil. Então, se você está se preparando para concursos públicos, para cargos de professor ou pedagogo, enfim, para a área de educação, se inscreve neste canal aqui embaixo, pelo esse link aqui, ó, esse botão vermelho. Clica no sininho também, para você sempre receber em primeira mão nossos novos vídeos, novos conteúdos, lives, simulados, e tá por dentro de tudo para sua preparação, para sua prova de concurso. Beleza? Eu tenho certeza que ao final do vídeo você vai entender o que a BNCC traz para esta etapa da educação básica. E lá no final do vídeo eu vou dar uma dica muito boa para você se preparar de forma assim objetiva para a sua prova de concurso, se você vai se preparar para a área, para a etapa da educação infantil, tá bom? Então fica comigo até o final do vídeo, hein? BNCC Educação Infantil, um resumão sobre os principais pontos para essa etapa da educação infantil, né? Essa etapa da educação básica na BNCC. Tá bom? Então a primeira coisa que você precisa saber é que a educação infantil, ela deve se partir, suas práticas, suas ações, devem se partir do binômio indissociável, que é o que? O educar e cuidar. Vou deixar um card aqui em cima de uma aula só sobre esse binômio indissociável, tá bom? Aí você clica aqui em cima, vai aparecer um card, né? Um retângulo grande, branco, com o link para você assistir essa aula sobre esse binômio indissociável, em que o educar não pode estar separado, trabalhar de forma fragmentada em relação ao educar. O cuidar e o educar têm que estar indissociáveis, relacionados, integrados de uma forma única, a partir da sua unicidade na educação infantil. Além disso, é importante também que você conheça, saiba quais são os eixos estruturantes da educação infantil, de acordo com a BNCC, com as diretrizes curriculares da educação infantil, que são quais? Interações e brincadeiras. Isso quer dizer que todas as práticas pedagógicas da educação infantil devem visar o que? As interações e as brincadeiras. Então, são práticas em que venham favorecer experiências das crianças com conhecimentos, mas de forma a sempre prover o que é interação com o outro, com a criança, com os coleguinhas, com o professor, com os adultos, com os objetos, com o meio em que ela está, interagir, mas sobretudo, logicamente, com seus colegas e com os adultos, porque é com essa troca, na interação social, que a criança se desenvolve. E além das interações, também as brincadeiras, porque a criança se desenvolve e aprende também a partir das brincadeiras. Ela vai compreendendo a cultura a qual ela está inserida, ela vai compreendendo a realidade que ela está inserida a partir das brincadeiras também. Agora sim, a organização curricular de educação infantil na BNCC. Primeiro, ela tem uma estrutura diferente do ensino fundamental, do ensino médio. Cada etapa da educação básica na BNCC possui estruturas singulares. Beleza? Sempre se lembre disso. A educação infantil na BNCC, ela não vai ter uma organização curricular semelhante à do ensino fundamental ou do ensino médio, menos ainda. Até porque são sujeitos diferentes, são públicos diferentes, que estão em etapas da vida diferentes. Então, não tem lógica ter a mesma estrutura, mesma organização para cada etapa da educação básica, tá bom? Uma vez eu recebi uma pergunta, porque como sou pedagoga de anos finais e professora de anos iniciais e trabalhei também na educação infantil, eu recebi uma pergunta na minha caixinha de perguntas lá do Instagram, perguntando qual era a diferença de educação infantil para anos iniciais. Eu respondi simplesmente total, diferença total.
Primeiro, pela lógica de organização, que nos iniciais é uma fase que se enquadra no ensino fundamental, e educação infantil é outra etapa de educação básica com outra lógica de organização. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, teremos aulas também sobre o INCC do ensino médio, do ensino fundamental, mas já há vídeos aqui no canal também de simulado ao vivo sobre o ensino fundamental, tem também da educação infantil, se você quiser se aprofundar aí na sua preparação, sua aprovação, sua prova de concurso, tá bom? Então, a educação infantil ela vai se organizar por direitos de aprendizagem e desenvolvimento, campos de experiências e também os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, primeiro, direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Opa, minha filha acordou. Recapitulando, primeiro temos os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, depois os campos de experiências e depois objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Os direitos são o quê? A gente vai falar sobre cada um deles daqui a pouquinho. Mas é bom você saber que são esses 3 elementos aí que vão estruturar a organização curricular da educação infantil na BNCC, tá bom? Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, só para você entender assim de forma didática, não é para você colocar no seu resumo que é igual e lá na sua prova de concurso você falar que é igual e aí depois vai falar que a professora Sara ensinou errado e aí você errou a questão, tá? Não é isso não. Eu não assumo esse BO. Mas só para você entender que os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, eles se assemelham, né? Eles estariam se referenciando, assim, mais ou menos, né, ao que são as habilidades. As habilidades, isso aqui eu estou escrevendo com o mouse, tá? Por isso fica mais ou menos assim, meio arranchado. Com as habilidades que existem para o ensino fundamental, o ensino médio, não que é igual às habilidades, né, porque são etapas diferentes, já te falei isso. Mas ao que conceitualmente seriam as habilidades, se assemelha ao que são os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil. Só para você entender, porque os objetivos vão dizer o que a criança precisa desenvolver dentro de cada campo de experiência, e no ensino fundamental as habilidades vão dizer quais são as habilidades que as crianças precisam desenvolver dentro de cada unidade temática, de cada componente curricular e sua respectiva área do conhecimento. Então, assim, se assemelha conceitualmente, mas não são a mesma coisa, tá? Vai falar que eu ensinei errado depois, não. Você sabia que a Pedagogia Descomplicada tem materiais gratuitos para você só baixar e já ter acesso, poder imprimir, encadernar e se preparar para a sua prova de concurso? E ainda vamos ter mais, tá bom? Então fica ligado, tudo isso tá lá no meu canal do Telegram e principalmente no site pedagogiadescomplicada.com, e lá você vai ter acesso também aos nossos produtos. Atualmente temos o curso BNCC Descomplicada para concurso, então clica nos links que vão estar aqui embaixo na descrição para você conhecer. Tá bom? Não esquece. Então, primeira coisa que você precisa saber é o que são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. E não é a mesma coisa que campo de experiência, não é a mesma coisa dos objetivos. Cada elemento tem uma função diferente. Então, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento são o quê? São 6. Primeiro, saiba isso. São 6. E eles asseguram o quê? Condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar o papel ativo em ambientes em que as convidem a vivenciar desafios e a serem provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significado sobre si, os outros e o mundo social e natural. Os direitos, eles são realmente direitos que as crianças têm para aprender e se desenvolver. E quais são eles? São o conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Esses são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na BNCC da educação infantil. E a partir disso aqui a gente pode fazer alguns mnemônicos. Em uma aula que eu participei com o professor Paulo Araújo, no canal dele Espaço Pedagógico, aqui no YouTube, eu falei um pouquinho sobre mnemônico, e que os mnemônicos, eles
tem mais sentido quando você também cria os seus próprios e vai vincular a alguma emoção, a alguma experiência que você tem. Isso vai trazer significado, sempre trazer significado. A gente traz significado para o nosso estudo, para os nossos resumos, nossos materiais. Aquele conhecimento, ele se torna mais difícil de ser esquecido. Lógico que você precisa revisar todos os dias, tá? Isso faz parte do método de estudo. Estudar não é somente assistir a videoaula, assistir essa aula aqui, ler PDF, ler livros e e-books, somente ler, somente consumir, somente absorver aquele conhecimento. Não é, tem que ter método. Revisar, resolver questões diariamente, tá bom? Vai muito mais além do que isso. Tem alguns vídeos aqui no canal também falando sobre preparação para concursos. Vale a pena você procurar assistir, tá bom? E também lembrando, vamos parar aqui um pouquinho o vídeo para você se inscrever se você não se inscreveu ainda, tá? E curtir esse vídeo, isso é muito importante. Então, vamos aqui um exemplo de mnemônico, por exemplo. A gente pega aqui, vou lembrar de uma menina, de uma aluna lá numa live com o professor Paulo, que ela fez bem assim. A gente tem só duas palavras que iniciam com vogais, né? Que é expressar, explorar, então aí fica mais difícil. E aí ela botou CCPB. Bom, o CC porque fica fácil de lembrar e também a gente pode lembrar do CC do sovaco. Porque quando a gente lembra, a gente associa a memórias cômicas, né? Situações de humor, também se torna mais fácil a gente lembrar, tá? Isso é verdade. Então o CC lembra do sovaco. Pedido sem desodorante. Então, minhas crianças que morrer de rir, porque elas já gostam das bagunças. E o PB porque é da Paraíba. E aí, então, ficou fácil de lembrar, né? CCBP. CCPB. Que é o quê? C de conviver. Pode ser do expressar. O C de novo, do conhecer-se. E o E de novo, do explorar. O P, do participar. E o B, do brincar. Assim fica fácil de lembrar, né? Não vou adentrar sobre cada campo de experiência, porque isso eu trago mais especificadamente, de forma mais aprofundada, no meu curso, BNCC Descomplicada para Concurso. Se você quiser conhecer, o link está aqui embaixo. Aproveita, está com as matrículas abertas e está com promoção de início de ano, beleza? Vamos lá. Segundo elemento da organização curricular da BNCC Educação Infantil são os campos de experiência. O que são eles? A própria BNCC responde. Os campos de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. Então, os campos de experiências, vamos dizer assim, já que na educação infantil não tem disciplinas, não tem componentes curriculares, como a matemática, ciência, geografia, ela vai trazer o quê? Campos de experiências. Então, são campos de experiência que promovem experiências que estão relacionadas, estão entrelaçadas aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. Então, o patrimônio cultural, quando a gente lembra lá de Saviani, Bânio, Pedagogia Crítica Social dos Conteúdos, Histórico-Crítica, o que ela vai dizer? Que o patrimônio cultural é o que? Se refere aqui aos conhecimentos sistematizados. Que são o que? Nossos conhecimentos que foram produzidos pelo homem ao longo da história e não foram descartados. Então, quais são? São os conhecimentos relacionados às ciências, sistematizados. As ciências, a matemática, a história, a geografia, mas eles são abordados na educação infantil a partir de experiências. Não tem aquele compromisso metódico, curricular, né, do ensino fundamental, próprio do ensino fundamental. É outra lógica de organização, lembra? Então, tem que trazer essas experiências vinculadas a conhecimentos. Quais são? O eu, o outro, nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Aqui ficou um 6, tá errado, são 5. Sempre lembra, tá, gente? Que direitos são 6 e campos são 5.
5. Isso é muito importante porque já caiu questão de concurso em que trazia ou os direitos ou os campos de experiências e falava e trazia 5 ou trazia 6. Então assim, a nomenclatura, a quantidade é muito importante para você também não errar questão de concurso por bobeira. Às vezes você sabe o conteúdo, sabe o que quer cada um, mas não lembra que são 5 ou que são só 6. E aí a banca te enrola nessa onda aí. Vou montar um mnemônico aqui então agora. Vamos lá, a gente tem o E, o C, o T, o E de novo e o E. A gente tem 3 Es. Show. Então vamos pensar em alguma coisa que começa com E então. Vou pensar assim, ECTEC. ECTEC. Não, ECT, né? Porque não tem outro C. Então, ó, E de eu, C de corpo, E de escuta, T de traços e o E de novo de espaço, tempos, quantidades, relações, transformações. Mas fica o desafio aí nos comentários, tá? Para vocês deixarem nos comentários quais mnemônicos vocês já têm, já pensaram, já aprenderam, ou quais vocês já inventaram aí e por que vocês inventaram da forma que vocês inventaram? Qual a associação que vocês criaram aí, tá? Isso vai tanto para os campos, tanto para os direitos, tá bom? Coloca aí que vai ajudar outros concurseiros também a poder desenvolver a sua criatividade e me ajudar também, né? Trazer mais exemplos. Passando para lembrar você que é importante que você curta esse vídeo, porque assim o YouTube entende que o meu conteúdo ele é bacana e ele é legal, né? Você tá aqui assistindo até agora porque você tá gostando. E aí o YouTube vai distribuir esse vídeo para mais pessoas e aí meu canal consegue crescer. Eu consigo trazer cada vez mais melhores conteúdos para vocês e materiais também no meu site, no meu blog, tá? Então deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não se inscreveu, ative o sininho para você sempre receber notificação do canal, tá bom? Vou esperar alguns segundos, né? Já curtiu? Já se inscreveu? Obrigadão. Agora vamos continuar com o vídeo. E por fim, o último elemento da estrutura curricular da educação infantil na BNCC são os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil. A BNCC também vai falar sobre o que são eles, né? Então vai dizer o seguinte, que na educação infantil as aprendizagens essenciais compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem a aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes. Essas aprendizagens, portanto, constituem-se como objetivos de aprendizagem em desenvolvimento. Então são realmente esse elemento aqui que vai especificar o que as crianças, bebês, crianças bem pequenas, crianças pequenas precisam desenvolver. E eu estou escrevendo com o mouse de novo, então vamos lá, tem que traduzir. Lembrando que aqui no canal do YouTube também tem aulas sobre BNCC. E tem uma aula que eu vou trazendo os principais pontos da BNCC para você entender a BNCC de uma forma mais ampla, antes de adentrar nas etapas. Aqui eu estou trazendo a etapa da educação infantil, mas eu estou especificando a educação infantil. Mas tem conceitos próprios da BNCC que você precisa entender, como a educação integral, como a transversalidade, os temas transversais, como os fundamentos pedagógicos da BNCC, o que ela é, de fato, o regime de colaboração, que são os entes federados trabalhando de forma colaborativa. Tem um par de coisas que eu trago em outros vídeos, vou deixar o card aqui em cima para você depois assistir, tá bom? Porque essa parte dos fundamentos da BNCC, dos conceitos fundamentais, básicos, ele é fundamental para você entender toda a base, tá? Não deixe de assistir, não. E também vou deixar no card aqui em cima também vídeos sobre a BNCC da educação infantil para você também dar uma estudada. Tem uma live aqui no canal em que, antes de eu adentrar nas questões de concurso, que na verdade é um simulado de alunos do meu curso, eu transmiti ele de forma aberta, tá? De forma gratuita, aberta aqui no canal do YouTube, em que antes de eu entrar, eu vou explicando sobre os campos de experiência e os direitos de aprendizagem de uma forma um pouco mais ampla, te dando um resumo de cada um deles para você conseguir diferenciar cada um deles, tá? Mas lógico, de forma mais aprofundada no meu curso, mas com essas aulas aqui abertas gratuitas no YouTube, você já consegue matar 80% para cima das questões de BNCC, tá bom? Então esses objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, eles são
tratados, são trabalhados de forma diferenciada para cada faixa etária, tá bom? E a BNCC ela vai separar as faixas etárias por grupos e ela vai dizer o seguinte: que temos 3 grupos por faixa etária. Isso aqui não é de uma forma linear, metódica, não. Aqui vão separar o desenvolvimento da criança para bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, como se fossem robozinhos, cada um no seu quadradinho, né? Agora o bebê tá aqui, ele vai desenvolver daqui até aqui. Aí depois vai chegar a idade da criança pequena, criança bem pequena. Aí ela vai desenvolver daqui até aqui. Não é dessa forma, tá, gente? Isso aqui é só de uma forma assim didática para organizar as aprendizagens essenciais, que lembra que a BNCC, ela vem trazer esse foco, essa preocupação com as aprendizagens essenciais. Então ela vai somente orientar, beleza? Não é para botar cada um numa caixinha, limitar, não, tá bom? É porque a BNCC ela foge dessa questão de limitação. Tanto é que ela tem esse foco na educação integral, no conceito de educação integral. Entendendo que o desenvolvimento humano não vai privilegiar somente uma dimensão em detrimento da outra. Somente a dimensão cognitiva, sobre a afetiva, que a afetiva não é importante, o motor não é importante. Mas vai realmente considerar o todo do desenvolvimento da criança, de forma integral, para se desenvolver em todas as suas dimensões. Show? Então, voltando para cá, para a tela. Então, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, eles estão organizados por grupos por faixa etária. Quais são? Bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. E tem uma delimitação de idade aí. Então, bebês de 0 anos a 1 ano e 6 meses. Aí, quando dá 1 ano e 7 meses, entra na fase das crianças bem pequenas, que vai até 3 anos e 11 meses. Aí, quando faz 4 anos... criança pequena já entra na fase da pré-escola. Lembra que a educação infantil ela está organizada por 2 fases. Semelhante ao ensino fundamental, que está organizado em anos iniciais e anos finais, a educação infantil está organizada na fase da creche e depois da pré-escola. Então, entra na pré-escola, 4 anos e fica até 5 anos e 11 meses, porque né, com a educação, o ensino fundamental de 9 anos, a criança vai para o ensino fundamental com 6 anos. Entendeu? E aí fica lá até os 14. Agora sim, para você que ficou comigo até agora, eu vou te falar o que você precisa prestar mais atenção na parte da BNCC da educação infantil. Primeiro, você precisa saber qual é esse binômio dissociável e os eixos estruturantes que eu falei no início da aula. Segunda coisa, você precisa saber o nome de cada direito de aprendizagem e desenvolvimento. E também o nome de cada campo de experiência. O nome, primeira coisa. Segundo, saber a quantidade dos direitos e a quantidade dos campos. Você precisa saber sobre o que se trata cada direito de aprendizagem e desenvolvimento. O conviver, qual o foco? Conviver com outros pares, outras crianças, adultos. Brincar em diferentes lugares, diferentes espaços. Você precisa saber o que a base vai trazer sobre cada um desses direitos. É um trecho pequenininho, curtinho, tá na BNCC sobre cada um dos direitos. Você precisa saber do que se trata cada um deles. E também os campos de experiência. Já os campos, a BNCC vai trazer mais informações lá no seu documento. Mas você precisa saber, sua obrigação saber, o que se trata cada campo. De uma forma assim, geral, resumida, de forma assim, pontual. Porque às vezes um campo se parece muito com o outro, mas não são iguais. Tá bom? E eu preciso saber o que tem diferente um do outro. Porque cada campo de experiência traz algo característico. Por exemplo, escuta, falar, pensamento e imaginação vai trazer necessidade de exercitar a escuta, deixar a criança falar, promover momentos de fala, de escuta da criança, contação de histórias. Traz também coisas referentes à leitura, literatura infantil, é característico deste campo de experiência. E já o eu, outro e o nós vai trazer fortemente o que? A interação social, contato com o outro, respeito ao outro, a diversidade cultural, algo característico dele. Então, cada um tem algo característico. Você precisa saber qual é a característica marcante de cada um desses campos para poder diferenciar na hora da sua prova. E também você precisa saber quais são os grupos por faixa etária. São 3, Lembra? Bebê, crianças bem pequenas e crianças pequenas, e saber aí a delimitação da faixa etária, porque pode cair questões de concurso em que vai trazer
algo relacionado aos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para alguma faixa etária e vai trazer, né, dentro de algum campo de experiência, e aí você vai ter que saber se está se referindo a bebês, a crianças bem pequenas ou crianças pequenas. E às vezes a gente mata essas questões entendendo que bebês têm são seres menorzinhos, tem aí uma delimitação, uma limitação, eles não falam, não leem, não pegam um livro para poder tentar entender as letras, ainda não. Uma criança pequena já faria isso. Então você precisa ter essa sagacidade, essa esperteza, porque tem questões às vezes que cobram um pouco de interpretação, lógico, conhecimento, mas você lendo, interpretando a questão, você entende. Ah, tá falando sobre bebês. Não pode ser essa alternativa, sabe? Ter essa sagacidade na hora. Então fica bem esperto, tá bom? Anota aí que é importante. São dicas pontuais para você se preparar para sua prova de concurso, tá bom? Esse é o resumo da BNCC da Educação Infantil. Se você gostou, se você teve um insight nessa aula aí, destravou alguma coisa na sua cabeça, que o objetivo é descomplicar. Afinal, somos a pedagogia descomplicada para concursos. Comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus amigos, suas colegas concurseiras aí, nossos colegas professores que estão aí na educação, mas almejam, sonham com o cargo público, compartilha com ele também para poder aprender, evoluir e gabaritar aí diversas questões de concurso sobre BNCC, tá bom? Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe sugestões também de novos vídeos, não deixe de conferir os links que estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Nossos materiais gratuitos, todos no site, artigos sobre conhecimentos pedagógicos lá no site também, pedagogiadescomplicada.com, tá bom? Me segue no meu Instagram, lá no @profsarafilpo, porque lá eu mostro a minha rotina, interajo com vocês, posto dicas de conteúdos pedagógicos para vocês, de estudos também, e também respondo perguntas de vocês, tá bom? Não deixa de me seguir lá para a gente interagir. Também estou em outras plataformas digitais, como Telegram, Facebook, TikTok, tô lá também. Tô tentando aprender a mexer aquele negócio direito lá. E eu te espero nos próximos vídeos, tá bom? Deus abençoe seus estudos, grande beijo. Um grande abraço e até a próxima.